Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia para você que está nos ouvindo, você que está em nossa companhia no rádio no 100.9, para você que está em nossos aplicativos ou ainda você que está em nosso portal de notícias, na Alexa, onde quer que você esteja em nossa sintonia nessa sexta-feira gostosa, sexta-feira retrô com muita música e também, claro, muitas informações. E como a gente falou desde cedinho hoje na nossa programação que nós iríamos receber aqui o Igor Gomes Rocha, que é diretor administrativo da Itaipu Binacional, para falar aí das casas e também a gente trazer um pouquinho do assunto que foi lá atrás sobre o leilão, sobre os imóveis desocupados e ainda hoje a gente vai falar sobre as casas que estão ocupadas, se vai ser leilão, vai ser venda, vai ter um bate-papo super gostoso. Mas antes de eu chamar o Igor para a conversa, eu gostaria de contar que o nosso estúdio está lindo porque além do Igor estar conosco, a gente está com o Rafael, que é assessor de imprensa. Não vou dizer o sobrenome dele porque eu tenho certeza que eu vou errar. E ainda o Henrique Fital, que está junto com a gente também aqui, trazendo junto com a assessoria. E, claro, o nosso querido Henrique, que está conosco nesta... o Igor, que está em nossa companhia, que vai trazer esse bate-papo super interessante. Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo espaço. A gente está aqui para ser transparente com as gestões da Itaipu e a gente tem muito orgulho de falar sobre esse tema. Olha só, vem cá, Igor, conta pra gente nesse bate-papo gostoso, que eu tenho certeza que além de ser muito transparente, a gente vai trazer informações interessantes para a nossa audiência. Como que foi o último leilão e quantos imóveis foram vendidos de fato e quanto valor arrecadado, mais ou menos? Você tem isso pra gente? Tenho sim. Como você lembrou, a gente esteve ano passado aqui falando um pouquinho desses leilões das casas desocupadas da Itaipu. Então, de agosto para cá, somando esse último leilão, nós já chegamos a 67 casas vendidas, uma arrecadação aí na casa dos 35 milhões de reais. Então, nesse último leilão, que foi a questão de 15 dias atrás, vendemos mais 3 imóveis, e com esses 35 milhões arrecadados, a ideia foi viabilizar aquele projeto de moradias com os moradores da Vila Brás, que vão ser migrados para uma região mais próxima, com casas dignas, tirando eles de uma nascente que vai, inclusive, ser recuperada pela Itaipu. Então, esses são os imóveis desocupados. Ainda tem outros, a ideia é que esses leilões continuem. Numa próxima data, a gente comunica aqui também vocês de mais casas da Itaipu à venda em leilão. Que daí são os leilões, né? Esses são leilões, disputas. Perfeito. E outra pergunta que até a gente falava em off aqui, que foi o lançamento, teve um lançamento recente sobre construção de casas populares aqui em Foz do Iguaçu, que são 254 imóveis, né? Eles serão erguidos com investimento previsto de 76 milhões. Esses 76 milhões tem já dinheiro junto relacionado aos leilões, ao leilão feito? Sim, sem dúvida. Na verdade, a norma aprovada por essa atual gestão da Itaipu prevê que todo o valor arrecadado com vendas de casas seja revertido em programas de habitação de interesse social, né? A famosa Casa Popular ou infraestrutura urbana. Então, já viabilizamos esse primeiro projeto e a ideia é continuar com outros. Além de tudo, a gente tem uma parceria aí com a Prefeitura que permitiu trazer também um empreendimento do Minha Casa Minha Vida para a cidade. Então, por ali, via a FAR, o fundo do Ministério, vão ser outras 500 unidades. Então, a Itaipu se integrando aí na resolução de um problema muito grave que é o do déficit habitacional na cidade. Ô Igor, fala pra gente aqui, essas casas, essas 254 casas, diz que será entregue agora em julho deste ano 2024, é isso mesmo? Como que estão essas obras? Você sabe dizer pra gente? Sei, na verdade, o edital para a contratação da empresa que sai possivelmente agora entre o final de junho e início de julho. O edital. O edital. A gente tem uma expectativa que as obras se iniciem no segundo semestre, mas diante da pressa, porque há uma certa emergência ambiental onde essas pessoas estão hoje, há também uma emergência do ponto de vista de miséria, onde essas pessoas estão hoje, na chamada Vila Brás, a gente optou por um método construtivo industrializado. Então a ideia é entregar essas casas, um primeiro lote, em meses, depois do início das construções. É um método mais moderno de construção de casas. Então, elas serão entregues quando mesmo? Desculpa? A nossa expectativa é que as primeiras unidades no início do ano, no início de 2025. Então, 6 meses aí, mais ou menos. Né? Mais ou menos.
Então, tá certo. E quantas pessoas você disse que elas tendem a atender? São no 254 famílias, né? Sim. O número de pessoas vai variar aí, família de Sim. 4, 5 pessoas. Perfeito. E aí você dizia pra gente aqui que isso nós falamos sobre o leilão e desses valores que já estão destinados, né? E hoje a sua vinda aqui na Rádio Clube é porque também tem novidades em relação à venda das casas. E eu queria que você contasse como que foi feito isso, como que foi pensado e para quem que é direcionada a venda dessas casas. Não, perfeito. A gente sabe aí, esse ano de 50 anos da empresa e 40 anos do início da produção, a gente tem essa herança na Itaipu, que foram as casas construídas para atrair os moradores. Vila B e Vila C já são situações resolvidas, faltam as casas da Vila A, que ainda são aí na casa de 900 casas, entre ocupadas e desocupadas. Então, a nossa expectativa era ir iniciando, priorizando as desocupadas. Então, nesse um ano, a gente focou. E agora chegou o momento de tratar das casas ocupadas. Até ano passado, um pouquinho, quando a gente chegou, essa nova gestão da Itaipu chegou, a decisão era a mesma, dar a mesma tratativa aos dois tipos de imóvel. Ocupado ou desocupado, essas casas iriam para leilão e o atual morador teria o direito de igualar a oferta vencedora para ter uma espécie de direito de preferência. A gente reverteu esse processo, suspendeu essa decisão e fez uma luta aí nesse um ano entre, a gente sabe da governança da Itaipu, com a margem direita, o Paraguai, nós temos a nossa controladora em Brasília, em Bepar e etc. A gente lutou para tentar criar um novo modelo e atender o pedido da população, que era que eles tivessem uma opção de oferta ao próprio morador e não as casas irem a leilão. E a gente tem essa conquista para anunciar. Então as pessoas vão receber a oferta direta das casas, as ocupadas não irão a leilão. Primeiro será a oferta ao próprio morador. Então isso é a grande novidade do processo do ano passado para esse. As desocupadas, como a Itaipu quer na verdade poder arrecadar para contribuir com projetos sociais, e as ocupadas, a gente quer que os atuais moradores as comprem. Nosso interesse é que essas casas deixem de ser da Itaipu e sejam das pessoas. E como é que foi o processo de vocês pegarem essas casas que tem gente morando, questão de valores, vocês chegarem e dizer, não, olha, essa casa aqui vale tanto. Como que foi chegada a esse valor? Esse é um ponto importante que acho que ainda mais gera questionamentos. A Itaipu, a gente não pode esquecer, essas casas são bens públicos. Então, a gente não pode simplesmente doá-los, etc. Ainda temos fiscalizações. Então, a gente precisava criar um modelo que fosse o mais atrativo possível para o morador. A avaliação quem faz não é a Itaipu. A Itaipu realizou uma licitação para contratar uma empresa avaliadora. Então, a gente pegou possivelmente uma das melhores do Brasil, bastante renomada. Então, ela faz um processo que segue a norma brasileira oficial de avaliação de imóveis urbanos. Então, essa avaliação foi entregue à Itaipu. Claro que a gente tem ali um valor de mercado, e a gente sabe que num boom imobiliário que Foz do Iguaçu vive, talvez esse valor não fosse o mais atrativo possível, então a gente precisava ainda assim melhorar as condições, porque a gente quer, de novo, que as pessoas possam comprar. Então, entre valor máximo, médio e mínimo, eu posso dizer que a gente criou algumas ferramentas para ficar abaixo do mínimo aceitável. Claro, sem poder se distanciar dessa avaliação oficial. Então, nós inserimos algumas modalidades de descontos, a liquidação forçada. Então, quando a gente diz para um avaliador que a gente quer vender uma casa com alguma pressa, há um percentual que já é descontado desse valor. Além de tudo, há um percentual que diz respeito à fase negocial, né, de qualquer venda de imóvel, também é adicionado. Então, ao final dessas etapas que a gente precisava saber onde dá mais para tirar, até qual era o limite que a Itaipu podia, a gente chegou a valores que são abaixo do mínimo previsto no laudo de avaliação. Abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. E mais do que isso, com base aí em umas tratativas nossas com o governo federal, uns precedentes que a União tinha, a gente conseguiu dar mais um desconto para as pessoas que não têm outro imóvel na cidade. Elas podem adquirir ainda com um desconto acrescido de 25%. Então esse valor, a gente recebe a avaliação, não usa valor de mercado,
parte de um valor que já é abaixo do mínimo, colocando alguns descontos legais dentro do possível. Se a pessoa não tiver outro imóvel na cidade, ela ainda pode comprar com outros 25% de desconto. A ideia era chegar ao limite legal que a Itaipu poderia chegar para facilitar as compras. E além disso, todas as formas de financiamento, soma de financiamento com FGTS, soma de renda entre as pessoas que moram na casa. A gente vai dar um prazo para as pessoas buscarem esse financiamento. A gente permite, inclusive, que o financiamento seja feito em nome de um outro morador na casa, se um tiver uma renda melhor do que o outro. Então a gente tentou criar o máximo de condições possíveis para que essas pessoas Porque é uma situação complicada ali, né, Igor? Porque antigamente eram casas padronizadas pela Itaipu. Aí, com o passar de outras administrações que deixaram o Deus dará, o morador ali foi fazendo mudanças, alterações. Casas que eram de madeira passaram para ser alvenaria, a casa do lado que de repente estava desocupado, o cidadão, eu vou fazer um puxadinho aqui, uma meia água, uma churrasqueira, e foi indo. E como é que foi essa reorganização da parte do terreno? A Vila hoje é uma das áreas mais nobres de Foz do Iguaçu. Tem alguma situação em termos de escritura, estruturação dos terrenos que também foi visto nessa questão? Você me deu uma oportunidade de dar mais uma notícia boa, inclusive. Esses imóveis que estão sendo ofertados estão todos em matrículas que são da própria Itaipu. Então, realmente, como você falou, muita gente investiu nessas casas e tinha um certo receio de ser, vamos lá, entre aspas, penalizado por isso. Na hora que um avaliador chegasse, a casa valeria muito mais. Então, a nossa avaliação, além desses descontos, do super mínimo, como a gente chama, elas são baseadas na planta original. Então, na verdade, essas pessoas que construíram, que fizeram outras obras, que expandiram a construção, não vão ser penalizadas por isso. Pelo contrário, a avaliação parte da planta original, que é o terreno, e uma casa de madeira, que é praticamente um valor residual. Então, até mesmo o que é avaliado facilita para os moradores. É o terreno que está na matrícula. Olha só, então vamos fazer o seguinte, eu construí, reformei para a audiência entender. Eu estava lá, tinha casa, morava lá, eu decidi reformar, reformei, melhorei e tal. Eu vou pagar sobre essa reforma, porque fui eu mesma que fiz e investi o dinheiro. Como é que vai ser para a audiência entender? Exatamente. Então, vamos pegar aqui você tinha um terreno, que era da Itaipu, com uma casa de madeira sobre ela. A pessoa expandiu, levantou uma casa de alvenaria, construiu, etc. Investiu. A avaliação não vai penalizar a pessoa por isso. Apesar do imóvel ser da Itaipu, apesar dela estar lá sem pagar aluguel, só com uma taxa de ocupação, sem pagar IPTU, ela já tem alguns privilégios, ela também não vai ser prejudicada por isso, porque a avaliação vai considerar a planta original que está na matrícula, que é um terreno com uma casa de madeira em boa qualidade. Então, o ponto de partida da avaliação já beneficia os moradores. E mais toda essa sequência. Liquidação forçada, percentual negociação, 25% na ponta de desconto, formas de financiamento, FGTS. É a mensagem que a gente quer passar. Que a Itaipu é obrigada a vender. A gente não pode doar por ser um bem público. As pessoas vão poder realizar o sonho de ter a casa em seu próprio nome. É um investimento, é um patrimônio. É uma oportunidade única, como você lembrou, a Vila é um bairro super valorizado. Então, para a gente, mais do que só reverter a história do leilão e transformar numa oferta direta, a gente queria que fosse uma boa oferta para os moradores poderem realmente comprar. Então, para quem está nos ouvindo, não é leilão, é venda. Essa primeira oferta é para o morador da casa. É para o morador da casa. Claro que a Itaipu, a gente falou aqui o número, a gente não tem braço operacional para anunciar 900, 800 vendas de uma vez só. Então a gente vai fazer também devagarinho, a ideia é que não gere também nenhum tipo de tumulto, tantas pessoas preocupadas, estamos deixando, né, assim que as pessoas que vão receber essas ofertas vão ser em grupos pequenos, a gente vai dar o WhatsApp, telefone, e-mail, todas as informações, material explicando o que ela tem que buscar e etc, para a gente tirar as dúvidas e fazer esse processo com calma para, ao final, se tudo der certo, o máximo possível de pessoas poderem comprar a casa. E qual que vai ser o critério, Igor? Por regiões, zoneamento, como é que é? Veja, a gente fez... Mais antigas? Não, a gente fez uma primeira oferta nos últimos dias, a gente ofertou para o primeiro grupo, que são os comodatários vinculados à UniOeste, 21 moradores. Então, nesse primeiro momento, o nosso critério foi quase que um voluntarismo. A UniOeste, desde que iniciou a gestão, nos procurou para que o dia que começasse o processo, pudesse começar por eles.
tem uma questão de que eles teriam que devolver as casas em caso de aposentadoria, a gente priorizou quem nos cobrou por isso. A ideia é ir por grupos que a gente já conseguiu fazer primeiro a regularização. Tem muita gente que está com questões em atraso, documentação faltante. Então, além de tudo que a gente está falando, a gente também está fazendo um processo de regularização, porque as ofertas vão ser feitas para quem estiver regular. Então, às vezes não está no nome da pessoa que estava no documento da Itaipu, a pessoa está com algum atraso. A gente vai, ao passo que vai avançando para frente, vamos resolvendo os problemas futuros para quando chegar a vez dessas pessoas. Está dando tempo, né? Está dando tempo. Dando tempo. Temos aqui uma pergunta, se Igor, no nosso ouvinte, que está conosco, nos dando o prazer da companhia, diz o seguinte: há risco de despejo? Olha, a ação de despejo, que é uma ação judicial, eu já falei isso e não tenho problema em dizer, não é a intenção da empresa, de forma alguma. Então, a gente começou por um primeiro grupo, esse primeiro grupo já protocolou aí o requerimento, preencheu o requerimento que quer fazer a compra das casas. Vamos para um outro grupo no futuro, aí, nas próximas semanas. A nossa ideia é que com prazos, que com essas condições a gente facilite para que todos possam comprar. A pessoa não podendo comprar, ela vai ter um prazo para se organizar e devolver a casa da Itaipu se ela não quiser comprar diretamente. Mas assim, chegar ao ponto de judicializar uma ação de despejo, isso aí eu falo sem problema nenhum. Não é a intenção da Itaipu, da diretoria da Itaipu. E lembrando, claro que acho que tem também muito, assim como acontece nos desocupados, muito questionamento sobre a Itaipu estar lucrando com esses valores. Vocês viram que a gente tentou baixar o máximo possível dentro da lei e também esses valores vão ser revertidos em projetos de habitação popular e infraestrutura urbana, né? A Itaipu é proibida visar o lucro. Então esse dinheiro também, como há uma determinação de desmobilização, também vai ser revertido. Igor, eu acho que fica bem latente o formato desse trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês estão regularizando as situações para pegar esse dinheiro para fazer novas casas. Então não bate o encontro da ideia de vocês quererem despejar ou até mesmo vender visando o lucro, porque realmente é isso. Primeiro, porque não pode, e segundo, porque eu acho que é o histórico mesmo de vender e fazer casas novas. Falando em vender, a gente quer saber, você falou de forma de pagamento, mas para ficar claro para a nossa audiência, como vai dar essa forma de pagamento para quem está morando na casa? Tá, vamos lá. De novo, um ponto inicial que a gente precisa reforçar é, se a pessoa não tiver nenhum imóvel na comarca, ela vai ter um desconto adicional de 25%. Tá. Afinal de contas, a ideia do projeto é moradia. Se a pessoa tem vários outros imóveis, não é exatamente para moradia. Essa pessoa que comprar com 25% de desconto, a nossa única contrapartida é que ela não venda o imóvel aí num período de 30 meses. Porque a gente não quer incentivar a especulação imobiliária, a gente quer que as pessoas morem nas casas. Se ela não quiser o desconto de 25%, ela vai poder vender, pode ser um investimento, acaba sendo um patrimônio, que seja. Então, primeira coisa, se ela tiver outro imóvel no seu nome e ainda não foi feita a oferta, ela tem até um prazo aí para eventualmente vender esse imóvel, se capitalizar ou passar para o nome de um outro familiar, que seja. A partir do momento que é feita a oferta, ela vai ter 10 dias úteis para confirmar que quer comprar a casa. Então a gente está pedindo um sinal de 5%, que é, na verdade, bem distinto do que é em mercado hoje que se fala, e ela vai ter outros 60 dias para procurar as formas de pagamento. E a gente está bem flexível nisso. Financiamento em qualquer banco, financiamento mais FGTS, só FGTS, composição de renda entre as pessoas que moram na casa, e o próprio financiamento pode ser feito em nome de outra pessoa que esteja na casa realmente listada e que a Itaipu tenha conhecimento disso, porque a gente tem um rol das pessoas que moram na casa. Então, o máximo de flexibilidade no recebimento a gente também está dando. Tem uma situação levantada por uma ouvinte aqui. O que acontece? Vila A, Vila B e Vila C são para funcionários da Itaipu. Em algum momento, os funcionários não usaram esse imóvel, pessoas que não são funcionárias ou ligadas na Itaipu foram para essas casas. E o ouvinte pergunta justamente isso. Os empregados que estão na ativa na Itaipu vão receber oferta de compra? Porque muitos não moram na Vila A, pois quando entraram na Itaipu já não existiam mais as casas.
Uma situação complexa, né? Tá, mas só vamos separar aqui as coisas. Na ativa, morando em uma das casas da Itaipu, a gente só tem 2 casos. Essas pessoas têm condições diferenciadas porque lá no passado, fruto de um acordo coletivo de trabalho, elas foram, uma negociação, elas abriram mão de direitos e indenização, elas tiveram condições especiais para comprar. Então é uma situação bem diferente. Nos outros casos, a gente tem aposentados de Itaipu, viúvas de ex-empregados da Itaipu, vão entrar nessas mesmas condições, né? Os 25% de desconto, esse financiamento, etc. Então, esse cenário de empregados da ativa que estão em imóveis da Itaipu, só são 2 casos. E aí é uma tratativa diferente, porque é fruto de um acordo coletivo de trabalho. Então, atualmente, o empregado da Itaipu, vamos pegar o Igor, chegou em Foz do Iguaçu há 1 ano ou 2 anos, e eu tenho interesse em comprar essas casas, então a prioridade vai ser pro morador da casa, não pro funcionário atual da Itaipu. Não, pelo contrário. Na verdade, um pouco aí de mulher de César, que não bastava ser honesto e parecer honesto, a gente fez totalmente essa separação. Então, inclusive, a prioridade é para os moradores e mesmo nos desocupados, o empregado da Itaipu nem pode participar dos leilões. É isso que eu ia te perguntar. Não é quem pode comprar, mas quem não pode comprar as casas. Eu queria que deixasse bem claro isso para nossa audiência. A gente, na verdade, separou bem as coisas, porque para não parecer que há nenhum tipo de privilégio, etc., mesmo em casas desocupadas, os empregados da Itaipu não podem dar lances e participar dos leilões. É um projeto para incentivar, desenvolver moradia para a população de Foz do Iguaçu. Acho que o empregado de Itaipu, como a gente falou, só tem 2 que moram nas casas e são de outra situação. Então não é um projeto para morador, para empregados de Itaipu. É para quem mora na casa. Para quem mora na casa. E ali tem de tudo, né? A gente tem viúvas, tem filhos. Tem outros comodados que foram ao longo da história de Itaipu fruto de parcerias. Então tem professor da Unioeste, tem servidor do HMCC, tem enfermeiro, tem gente do Poder Judiciário, tem policiais civis, policiais militares. A oferta é para essas pessoas que estão nas casas. Que moram nas casas. Caso eles não comprem, aí sim vai a leilão? É isso? Isso. Se mesmo com todas essas condições e o desconto, a pessoa dentro desse prazo optar ou não tiver condição de fazer as compras, aí sim esse imóvel vai a leilão. Nas condições aí, tornando-se uma casa desocupada depois que a pessoa devolver. Até mesmo porque nós estamos falando de 900 imóveis, é muita casa, né? É muita casa. Você acha que até quando vocês conseguem colocar tudo isso em ordem, Igor? Essa pergunta vale muito. Essa é um teste para a gente, né? Começar com um grupo pequeno, de 21, é um teste para a gente ter uma ideia. Quanto tempo leva cada processo? A gente tem hoje, aqui o Henrique, que é o nosso superintendente que está cuidando desse processo, ele tem 3 empregados para essa área. Então, vai ter que ser aos pouquinhos. Sim. É um assunto polêmico aqui, está dando muita participação aqui da turma. Imagino. Você já explicou, mas a gente é bom reexplicar. Eu sou funcionário da Itaipu, estou pagando aluguel em outra área da cidade, mas quero comprar essa casa. Como você já falou, a prioridade é o morador. Ao morador. Aí o morador fala, olha, eu cansei de morar em Foz, quero ir embora para Cascavel. E essa casa vai ser possível que esse morador possa me oferecer? Não. Na verdade, a gente tem só 2 cenários. Ou o atual morador compra, ou essa casa vai a leilão. E no leilão, o empregado de Itaipu não pode participar. Muito bem. Respondi, dona Moça. Tem mais alguma pergunta? Está fervendo aqui. Tá, enquanto que vai fazendo, você vai vendo as perguntas aí, deixa eu te perguntar. E tem canais para informação, para quem quer saber mais, quer conversar, quer tirar dúvidas? Olha, eu tô com a minha casa assim, tem algum canal específico? Como é que tá funcionando esse trâmite? Os atuais moradores, quem já está nas casas da Itaipu, eles sabem os canais. Na verdade, a gente já faz uma comunicação direta com eles. Telefone, e-mail, WhatsApp, tudo isso eles já têm. Quando chegar o momento das ofertas, a gente vai dar todo o material informativo para eles. Para os moradores. E daí, para leilões, vocês vão voltar aqui para conversar com a gente quando tiver novamente, vai ter algum leilão, vocês voltam para conversar com a gente novamente, para a gente colocar isso para nós, para quem está ouvindo e quem está de olho e querendo comprar casa, se é que vai ter ainda leilões. Não, vamos ter leilões sim. Tem? A questão é que agora a gente ficou aí 1 ano nesse processo, conseguiu arrecadar um bom dinheiro para esses projetos sociais da responsabilidade social da Itaipu. Sim. Agora vamos dar um foco aí um pouquinho nas casas ocupadas.
Se até o final do ano a gente tiver mais um lote de leilões, com certeza a gente vem aqui conversar. Então, para passar rapidamente para quem está ouvindo a rádio, estão fazendo as perguntas que você já tinha respondido, mas é bom sempre salientar. Questão, prioridade, moradores das casas. Sim. Questão de avaliações, como está sendo feita. Então, de novo, a avaliação não é feita pela Itaipu. É um bem público, né? A gente precisa de uma avaliação oficial. Onde que a Itaipu poderia atuar em favor dos moradores? Nos limites da lei. O que a lei nos permitia? Se a avaliação traz um valor máximo, um valor de mercado, um valor mínimo, a gente conseguiu chegar até algo abaixo do mínimo, fazendo esses descontos, liquidação forçada, o tal do percentual negocial e mais esses 25% que é fruto de uma lei federal de desmobilização dos imóveis da União. Então, a partir de um documento que nós somos obrigados a ter avaliação do imóvel, a gente esticou aí a corda até onde dava para facilitar para os moradores. E ainda quem não tem nenhum imóvel na cidade também tem... Lembrando, os 25% são ao final, então são 25% já em cima desse valor que já é abaixo do mínimo. Então, assim, é até delicado falar isso, porque a gente está falando, de novo, de um bairro valorizado, nobre, com casas disputadas. A gente sabe um pouco do valor que as casas estão sendo vendidas lá, e a gente está dando uma oportunidade que é bem diferenciada. Isso não vai acontecer na iniciativa privada, claro, vendas com essas condições, e muito menos em imóveis públicos. A gente mesclou ali até onde dava, conversando com o Ministério Público, checando com o jurídico até onde a gente poderia assumir esses riscos, mas porque a gente queria mesmo dar prioridade para o morador. Excelente. Ô Igor, e para quem está aí nos acompanhando, nos ouvindo, primeiro porque a gente vai deixar essas perguntas todas aqui, salva, a gente vai passar para a assessoria de imprensa. Daí claro. Eu acho que um bom release vai fazer com que responda muita gente. Aí entrou a questão social, gente que nem está perguntando aqui, olha, estou endividado, não tenho condições agora, vou ficar na rua, como é que eu posso fazer? Sou idoso, já dei minha contribuição para a Itaipu Binacional. São situações de caso a caso que eu acho que a Itaipu vai ter também essa sensibilidade de conversar com cada morador. Tem gente dizendo aqui que os moradores, a associação não foi consultada, enfim. A pauta aqui não é um debate, a pauta aqui é uma informação, e todas essas perguntas a gente vai passar para a assessoria da Itaipu. A coisa está fervendo, Igor. Sem dúvida, a gente imagina, né? Não é por acaso que passaram-se aí 40, 30 anos e a situação foi sendo um pouco adiada, esse momento foi sendo adiado, mas uma hora ele teria que ser feito. Há uma determinação do Conselho de Administração da empresa que seja feita essa desmobilização. E o que eu posso garantir a todos é que a gente, dentro das possibilidades legais, a Itaipu se esforçou ao máximo. Então a gente tem na nossa norma uma proteção para moradores que eventualmente estejam aí no cadastro único, realmente posições de vulnerabilidade social, pessoas que estejam aí recebendo de programas sociais do governo. A gente tem que dar um tratamento diferenciado para essas pessoas. Agora, nesse grau de detalhamento, né, se uma pessoa específica está em algum grau de endividamento, etc., a gente tem um pouco mais de dificuldade de tratar isso para que não pareça um tratamento diferenciado entre um morador e outro. A gente fica feliz de saber que nesse primeiro grupo que a gente já fez a oferta, já tem gente viabilizando a compra. Então, para algumas pessoas, o que a gente está fazendo já é a realização do sonho de comprar essa casa. Ô Igor, diz uma coisa aqui pra gente ir pras finaleiras, né? O pessoal tá mandando até no WhatsApp aqui, ó, daqui, me chamando aqui, dizendo em relação a valores, né? Batendo na tecla e dizendo que os valores realmente estão muito altos. Não tem como vocês colocar que a Itaipu queira ganhar dinheiro com isso. Realmente o valor que foi avalizado é o valor de mercado? Não, é menos. O que a gente precisa, né, como de novo, vamos repetir, a Itaipu fez uma licitação para contratar uma empresa especializada em avaliação, porque são bens públicos. Essa empresa nos entrega a avaliação de cada imóvel listado. Então, dentre um valor máximo de quanto nós poderíamos vender, se fosse um caso de eventualmente lucro, tem um valor de mercado e tem um valor mínimo. Só que a gente conseguiu fazer algumas inclusões de descontos desde que estivesse dentro da lei.
Então, tem um percentual de liquidação forçada, como eu falei, a gente, ao dizer para o avaliador que a gente tem pressa em vender, ele tira um percentual. Tem um percentual de negociação, que varia aí de região, pode chegar a 6% a 8%, a gente também já tira isso. E os 25% também são uma previsão de uma lei federal brasileira. Então, não é o preço de mercado, é bem abaixo do preço de mercado. É como diz aquele ditado, né? Para quem está vendendo tá barato e quem está querendo comprar tá caro. É um né? pouco isso, é um pouco mas isso. tem que se avaliar também que é uma região nobre da cidade e também com muita gente querendo e olhando, né, para lá, dizer eu quero comprar aquela casa. Veja, acho que as pessoas podem imaginar realmente, eu acho que é natural imaginar que a Itaipu, que está avaliando, e as casas estão caras porque são da Itaipu, que seja, é uma norma oficial, uma norma brasileira, uma NBR, que determina qual é o processo de avaliação de um imóvel urbano. Nem as regras são nossas, né? As regras são as mesmas de avaliação do imóvel na Caixa Econômica Federal, a avaliação de um imóvel do Sistema de Habitação de Interesse Social, que seja. Então, nem as regras são nossas. A gente só pagou para o avaliador seguir as regras e ser o mais imparcial possível. Ele nos entrega. E sobre o bairro, novamente, a gente tem que lembrar que tem grupos que não pagam nada, tem grupos que pagam uma taxa de ocupação que é bem distante do valor de um aluguel de mercado, a gente sabe muito bem disso. E como são imóveis que hoje são da Itaipu, são isentos. Então são pessoas que também hoje têm benefícios da prefeitura, de asfaltamento, mas não pagam IPTU. Então, além disso tudo, a gente está dando essas condições diferenciadas. Então, eu até tenho receio, às vezes, de falar tanto desses benefícios, até que não soe também tanto como um privilégio, né? A gente sabe que teve gente que comprou casas ali na Vila A, na mão iniciativa privada, por preços muito maiores que esses, né? Então tem uma responsabilidade nossa, não só com as pessoas que estão recebendo as ofertas, mas tem uma responsabilidade nossa também perante a sociedade. Perfeito. Igor, eu acho que respondeu todas as nossas perguntas. Você gostaria... extensa. E, Igor, então a questão dos moradores que estão aqui, né? Vai ter uma outra reunião, algum tipo de assembleia? É uma decisão tomada? Nesse caso, essas condições que eu estou falando vão ser apresentadas grupo a grupo, né? E aí eu posso dizer isso com todas as letras. Eu estou há 1 ano e 2 meses em Itaipu. Eu jamais rejeitei um pedido de reunião, um pedido de conversa sobre esse tema. Na verdade, é o tema que eu mais falo, inclusive, nesse 1 ano, desde o primeiro dia da posse. Tanto você está aqui, você já repetiu pelo menos umas 5 vezes as mesmas falas, né? Então, a gente não tem problema nenhum em conversar sobre o tema. Pelo contrário, a gente está querendo ser o mais transparente e explicar a decisão da empresa, no sentido de desmobilização, de oferta direta aos moradores, e a parte procedimental, que é até onde a gente consegue ir nesses descontos para vender para os moradores. Perfeito. E, Igor, a gente já repetiu várias vezes os mesmos assuntos aqui, né? A gente até quer falar para a nossa audiência, o negócio é o seguinte, ó, você que está pegando agora a entrevista, pegou pela metade, fica triste e nem preocupado, porque ficam salvos tanto nas nossas redes sociais, também quanto lá no nosso portal de notícias. Então, fica tranquilo aí. Igor, para finalizar, você quer deixar algum outro recado? Tem um outro assunto que você gostaria de falar? Por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer aqui o espaço, claro, a gente quer falar sobre isso, a gente sabe do impacto social que esse tema tem, sem problema nenhum, mas o que eu quero é, de novo, a gente sabe que tem fatores ingovernáveis. Se Foz do Iguaçu está vivendo uma crescida dos preços dos imóveis, se Foz do Iguaçu é uma cidade que está se desenvolvendo, está crescendo, a gente não vai poder, digamos, controlar isso. O que a gente pode controlar? O cuidado que a gente tem com esses moradores. Então, o atendimento, essas condições, flexibilização de financiamento, as outras hipóteses. A gente tem conversado com a Caixa Econômica. Pra você ter uma ideia, nesse primeiro grupo que a gente convidou para fazer as primeiras ofertas, 21 pessoas, a gente já levou servidores da Caixa Econômica para explicarem, quem já tivesse dúvida na hora um pouquinho sobre condições. Quem é servidor público tem condições especiais de financiamento. Então, assim, posso dizer com todas as letras, a gente fez nesse último 1 ano de tudo
para que a gente conseguisse melhorar as condições para chegar nesse momento e oferecer para a pessoa no máximo que a lei permite. Então, para quem está ouvindo a gente, mora numa das casas e ainda não foi dito, ó, tá aqui a oportunidade para você comprar casa, o valor é esse e tal, pode ficar tranquilo, não é porque não foi chamado que não vai ser oferecido para ele, é porque vocês estão indo realmente por ordens. Não, né? Os moradores regulares vão receber as ofertas. Quem estiver com qualquer problema de documentação ou de atraso, procure a Itaipu, a gente tem interesse em regularizar, porque na hora que chegar a vez dessa pessoa, ela também poder comprar. E assim ela vai ter tempo para regularizar, né? Vai, sim. Perfeito. Igor, quero agradecer imensamente por você ter vindo aqui na nossa bancada conversar com a gente. Deixo os microfones à sua disposição para você retornar mais vezes e já te aviso de antemão que tudo isso que mandaram para a gente vai mandar para a assessoria para vocês terem um trabalhão danado para ir respondendo. Por favor. Pode ser? Por favor. Pode ser? Pode ser. Eu que agradeço o espaço, a gente está aqui para isso mesmo. Contem com a gente. Se precisar de novo falar sobre o tema, explicar um pouco melhor, a gente volta sem problema nenhum. Muito obrigado pelo espaço. Bom dia. É isso aí, a gente bateu um papo gostoso então com o nosso querido Igor Gomes Rocha, ele que é diretor administrativo da Itaipu Binacional, esteve aqui falando um pouco sobre as casas aí da Vila A, da Vila B e da Vila C. Para você que pegou a entrevista só uma parte, como eu já falei, vai ficar salva aí nas nossas redes e também no nosso portal de notícias. E a gente vai trazer o Igor mais vezes para a gente conversar. Um bom dia para você, fique com a gente porque muita música boa e ainda o nosso sorteio da caneca que estava aqui, que já desapareceu para Dia das Mães. Então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho com esse sorteio maravilhoso.